Olá, tudo bem? Você certamente já ouviu falar no caminho do meio. O caminho do meio é um conceito budista que nos indica o equilíbrio entre a razão e a emoção, entre a matéria e o espírito. E tudo isso começou, a filosofia budista, há 600 anos antes de Cristo, com Siddhartha Gautama, o mais famoso de todos os Budas, aquele que criou a filosofia budista. E essa história, ocorrida há 6 séculos antes de Cristo, tem muita e muita semelhança com a história de Jesus Cristo. Eu vou tentar contar essa história de Siddhartha Gautama, o Buda, e fazer ligeiros comparativos com a vida de Jesus Cristo. E vejam, vou repetir, isso aconteceu há 6 séculos antes de Cristo. Vamos começar pela Anunciação. Maia, outra coincidência, a mãe de Siddhartha Gautama se chamava Maia, ou Maria, em hindu. Ela sonhou que ia receber um filho que seria muito importante. E ela, quando foi para ganhar o filho, Siddhartha Gautama, na época as mães, as futuras mães, costumavam a ganhar os seus filhos junto à sua mãe. E ela empreendeu uma viagem do seu reino, que ela era uma rainha, até o reino onde moravam e reinavam seus pais. Só que no meio do caminho, ela ganhou Siddhartha Gautama. Ele nasceu de parto normal, sem nenhuma dor causar à mãe. Interessante que logo após o nascimento, foi visitá-lo no reino do seu pai daquelas figuras santas da Índia, um seta, que não foi chamado, mas sabia do nascimento de Siddhartha Gautama. E ele foi visitar o recém-nascido e, ao vê-lo, disse: "Este veio para aliviar as dores do mundo." Com essa predição, fez surgir no pai de Siddhartha Gautama, que era um dos reis da Índia, porque na Índia, na época, era feudal. Então, o pai de Siddhartha era rei do Nepal, que era um feudo. Diante disso, o pai de Siddhartha Gautama criou Siddhartha Gautama com todos os cuidados. Escondeu deles totalmente as dores do mundo. E quando ele teve que sair do castelo por qualquer motivo, o rei antes mandava tirar todos os mendigos, pintar as casas,
deixar gente bem vestida nas ruas, fazendo com que ele pensasse que o mundo lá fora do castelo era igual a de dentro do castelo. Também escondiam dele quando uma pessoa ficava doente, diziam que foi fazer uma viagem, e quando morriam escondiam dele que havia morrido. Simplesmente a pessoa que morreu estaria viajando na concepção dele. E assim, Siddhartha Gautama cresceu sem saber da existência das dores do mundo. Mas tinha um cavalariço que tinha praticamente a mesma idade de Siddhartha Gautama e ele se comunicava diariamente com esse cavalariço e que certo dia ele disse que tudo isso que ele via ali não era assim. Que lá fora dos muros do castelo existia dor, sofrimento, desgraças, e que as pessoas morriam, as pessoas adoeciam e as pessoas ficavam velhas. Tudo isso era escondido de Siddhartha Gautama. Movido pela curiosidade, ele pediu para o cavalariço levá-lo furtivamente para ver o mundo exterior. Saíram do castelo, ocultos, e nas ruas ele viu aleijados, famintos, mendicantes, e até mesmo viu um morto que ele não sabia que as pessoas morriam. Ao voltar ao castelo, ele não conseguia mais deixar de pensar nisso. Dia após dia, noite após noite, no seu pensamento era a desgraça do mundo. Mas ele era o sucessor do reino. Ele era um príncipe. Ele casou com uma princesa de um reino outro, chamada Asodara, que em seguida lhe deu um filho. Ele pegou o filho, entregou ao seu pai e disse: este lhe substituirá no trono. Eu estou indo embora. Deixou o castelo apenas com a roupa do corpo. Mendigou, passou todos os trabalhos que os mendigos passam, até chegar a uma aldeia ceta, onde havia pessoas em penitência constantes, os ascetas. E ele buscou o conhecimento dos ascetas, ele buscou a iluminação através dos ascetas. Para tanto, teve que entrar no grupo e fazer um voto. O voto que ele fez foi de não comer nada que lhe desse prazer. E ele ficou nos ascetas por 6 anos, comendo fezes de animais. Certo dia, ele estava tomando banho num rio. Uma lâmina d'água de 30 centímetros aproximadamente, e ele escorregou e caiu, estava se afogando porque não tinha força suficiente para soerguer o seu corpo. Ele foi salvo por alguns pescadores e colocado, sentado na beira do rio, e ali ele permaneceu
por algum tempo. De repente ele vê passar uma embarcação lenta e dentro dela tinha um homem que estava afinando um instrumento de cordas. E o homem plém, plém, e apertava a corda, plém, 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 pá, rebentava a corda. E aí ele se deu conta que a corda, se tivesse frouxa, não daria som, não vibraria, e se tivesse apertada demais, arrebentaria. E ele descobriu aí o caminho do meio. Ele voltou aos ascetas e disse a eles que ele estava indo embora, que eles estavam todos enganados, que não poderiam ficar permanentemente em sacrifício, que não haveria nada de bom nisso, porque a verdade estava no meio. Claro que disseram para ele que ele era vil, que tinha se corrompido e etc, etc, mas não moveram ele da situação e ele foi embora. Comeu arroz pela primeira vez em 6 anos, ficou forte, e aí começou a sua penitência. Ele ficou 40 dias, isso semelhante a Cristo, que ficou 40 dias no deserto. Ele ficou 40 dias debaixo de uma árvore, e ali ele expulsou todos os demônios. Demônios no sentido daquilo que nos faz ser um ser vil. Ele expulsou a ganância, ele expulsou a avareza, ele expulsou a inveja, ele expulsou os desejos da carne, ele expulsou todos os demônios que poderiam atormentá-lo. E finalmente ele chegou à iluminação. Ele tinha vários discípulos, sendo o mais famoso Ananda, e esse discípulo certa vez lhe perguntou o que ele achava de ter o seu pai como discípulo e a sua própria esposa como discípula. E ele respondeu a Ananda que Yasodhara o acompanhara a várias encarnações. Lembrava ele de uma vez em que eles moravam numa ilha e ele tinha como trabalho procurar como é que eu vou dizer, aquilo que dá dentro de uma concha, pérolas. Ele era um mergulhador que tirava pérolas. E como ali estava escasso, ele resolveu viajar para um lugar onde pudesse ter mais pérolas. E lá ficou por algum tempo e de repente ele conseguiu catar a maior pérola que ele já tinha conseguido. E ele resolveu voltar para casa para dá-la a Yasodhara. Chegando em casa, Yasodhara estava no leito, estava morrendo
por inanição. Ele pegou aquela pérola e trocou-a por comida para Asodara, tendo naquela oportunidade salvado o corpo de Asodara, e que agora ele queria salvar, queria iluminar Asodara. Então, se você for num templo budista, você vai encontrar 3 portas. Uma no meio, que estará sempre aberta, e 2, uma de cada lado, que estarão sempre fechadas. Isso lhe diz que no templo você deverá acessá-lo pelo caminho do bem. Ok? Agradeço imensamente ter me ouvido. Muito obrigado.